Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Hoje vamos conversar sobre um livrinho de não ficção que eu li recentemente, adorei e eu quero muito compartilhar dessa leitura aqui com vocês. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro aqui de não ficção, do queridíssimo C.S. Lewis. Se você não conhece o trabalho do C.S. Lewis, então provavelmente você não conhece as Crônicas de Nárnia, porque é um nome que é diretamente associado às Crônicas de Nárnia, porque é o autor de As Crônicas de Nárnia. Então, é muito difícil as pessoas não saberem de quem se trata, né, a pessoa do C.S. Lewis. Aqui eu trago para vocês um dos livros de não ficção dele. Este livro aqui chama-se Sobre Escrever e sai pelo selo da Thomas Nelson Brasil. É um selo que pertence a HarperCollins, né? E é a editora que traz oficialmente os livros do C.S. Lewis para cá, para o Brasil. Tem barulho de obra acontecendo, porque basta a pessoa se sentar para conversar aqui com vocês, que o barulho começa. Espero que não atrapalhe. Vamos trabalhar com o que temos. Então, pessoal, esse livro aqui é uma coletânea. Como assim? É uma coletânea aonde reuniram aqui neste livrinho, que a propósito é muito bonito, capa dura, corte trilateral, ó, é muito bonito. Guarda colorida, a quarta capa aqui para vocês. Por dentro ele é todo bonitinho, gente. Enfim, é uma edição muito bonita. Coletânea, nós já sabemos que são textos reunidos em uma obra. Que textos são esses? São as cartas. Algumas cartas, não todas, e alguns trechos de textos ensaísticos do C.S. Lewis, onde ele fala sobre escrever. Me interessou demais porque eu escrevo, tá? Por ser de minha área de interesse, quis adquirir esse livro. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei contente com a minha compra, eu também fiquei um pouquinho decepcionada, porque assim, são trechos. E alguns trechos são trechos muito curtos, e a gente quer entender o desenrolar da linha de raciocínio do C.S. Lewis, que é sempre algo muito inteligente. E a gente não tem. E às vezes fica esses trechos soltos, quase como se fosse quotes. Eu fiz, gente, se eu soubesse que seria assim, eu não teria gastado meu dinheiro comprando. Minha sorte é que eu não gastei muito nessa edição aqui, porque eu peguei essa edição aqui no saldão, tá? Então saiu com um desconto melhorzinho. Porque esses livros do Lewis têm um valor um pouquinho mais elevado, até porque é em capa dura, tá? Aqui é o prefácio, o sumário, né? Prefácio não, sumário, tá? E nós temos exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. São textos ensaísticos, ó. Isso aqui é um texto ensaístico, mas ele aqui não tá completo, tá só uma parte. Aqui já é uma carta que ele escreveu para Francis Warner, tá? Isso aqui, ó. Aqui embaixo já é o quê? Outro texto ensaístico, que é um texto ou é uma carta? Na verdade é uma carta ao Cambridge Broadsheet, tá? E aí a carta começa aqui e termina do outro lado, tá? As cartas eu ainda achei legal, não são todas as cartas que estão aqui, é só as cartas que ele aborda essa temática de escrita de livros de ficção. E os textos ensaísticos, eu fiquei, nossa, que dó que os textos ensaísticos não estão aqui completos, tá? Comecei a me decepcionar com o livro a princípio, passei pelo capítulo 1, passei pelo capítulo 2,
até chegar no capítulo 5. Quando eu cheguei no capítulo 5, que é esse capítulo aqui que ele fala sobre escrever para crianças, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 páginas, onde ele desenvolve essa temática, eu achei sensacional. Então, até comentei nos meus stories no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu tô por lá também, tá? @DaieleNeves. Vai lá me seguir. E eu comentei por lá que esse capítulo 5 tinha valido pela compra do livro. Não vou dizer aqui para vocês, comprem esse livro apenas por conta do capítulo 5. Não, sabe por quê? Porque esse texto ensaístico do capítulo 5 já foi retirado de outro livro. Foi retirado do livro sobre histórias. E também tem mais ao final do livro a resenha que o C.S. Lewis escreveu sobre O Senhor dos Anéis, do Tolkien. E também sobre o Hobbit, também do Tolkien. Deixa eu só achar aqui, tá? E eu também achei muito bom. Eu fiz, nossa, você lê essa resenha do C.S. Lewis falando sobre o Senhor dos Anéis, achei. Você sai dessa resenha pronto para gastar o seu dinheiro comprando o Hobbit, comprando a trilogia completa do Senhor dos Anéis, porque ele realmente enaltece a obra de forma crítica, de forma muito inteligente. E a gente vê que, apesar dali ter uma amizade, né, entre o Tolkien e entre o C.S. Lewis, existia uma amizade entre os dois, tá, pessoal? A sinceridade do C.S. Lewis com relação a essas obras está ali na resenha. Então, a gente vê que não é mera bajulação. Não é, tá? Então, você sai pronto para gastar o seu dinheiro comprando essas obras depois que lê essa resenha aqui. E aí, tem aqui, ó, a resenha de Lewis sobre o Hobbit. Começa aqui e vai se desenrolar aqui ao longo das páginas, ó. E aqui, resenha do Lewis sobre o Senhor dos Anéis. Começa aqui e vai desenrolar aqui nas próximas páginas. Isso aqui tudo é a resenha do Senhor dos Anéis. A do Hobbit é mais curtinha, tá? Interessante a gente ver essa resenha, ler a resenha, porque a gente descobre, por exemplo, o Hobbit nasceu de uma história que foi contada para os filhos do Tolkien, tá? Ele tinha, né, comumente no cotidiano dele com os filhos, criar histórias. E o Hobbit nasceu justamente desse momento de criar uma história ali para os filhos, e dessa história que nasceu ali de forma tão despretensiosa é o início de O Hobbit. E é muito, muito, muito bacana ter, né, esse vislumbre, essa janela dentro deste livro aqui. Continuo dizendo a vocês, não sei se vale a pena de fato comprar esse livro aqui. Eu acredito que é melhor comprar o livro sobre histórias, porque tanto a resenha do Hobbit, quanto a resenha do Senhor dos Anéis, quanto esse texto, que é do capítulo 5, tá, pessoal? Foram retirados desse livro sobre histórias. Então, se foi retirado do livro sobre histórias, não seria melhor comprar o livro sobre histórias? Era o que eu deveria ter feito? Era o que eu deveria ter feito. Perdi a oportunidade de pegar ele por um preço muito bom, agora na Semana do Consumidor. Ele estava a R$19, o livro sobre histórias. Eu não peguei no momento que eu vi a oferta e depois, quando eu voltei, já tinha esgotado. Então, eu perdi a chance, tá? Ó, tem muitos... Dá pra ver, gente? Ó, dá pra ver? Sobre histórias. Os melhores textos, os melhores trechos, os melhores textos ensaísticos foram retirados justamente desse livro sobre histórias, colocados aqui, reunidos nessa coletânea. Foi burrice minha? Acredito que sim, tá, gente? Eu não me atentei quando eu comprei sobre escrever que seria um livro de coletâneas. Acho que talvez se eu tivesse me atentado a esse detalhe, eu não teria investido nesse livro agora. Mas enfim, comprei. A minha experiência de leitura
Foi maravilhosa, não deixou de ser, foi maravilhosa porque eu adoro a escrita de C.S. Lewis. É uma escrita super inteligente, mas eu investiria agora no livro sobre histórias e é o que eu quero fazer, sinceramente. Quero ler um trecho aqui do capítulo 5 que eu gostei tanto para vocês, só para vocês entenderem, tá? Como é interessante você entender a cabecinha do C.S. Lewis. Como é interessante você partir para as obras de não ficção do C.S. Lewis. Se você já leu as Crônicas de Nárnia, vocês sabem que as Crônicas de Nárnia traz uma apologética cristã. Por quê? Porque tem alegorias diretas ao cristianismo, né? Através da figura do Aslan, através dos momentos que acontecem dentro da narrativa, onde estão inseridas aquelas crianças. Então, as Crônicas de Nárnia, as 7 obras, aquele conjunto, é um conjunto de obras, mesmo sendo infanto-juvenis, que conversa diretamente com um adulto. E eu digo que conversa diretamente com o adulto porque somos nós adultos que conseguimos captar as alegorias que estão inseridas dentro das obras, né, das Crônicas de Nárnia. As crianças ainda não têm essa maturidade de discernir que a figura do Aslan traz uma representatividade direta a Jesus Cristo. As crianças ainda não têm esse entendimento. Então, é uma obra que eu digo de coração que não se restringe apenas ao público infantil. E sabe o que é interessante? É que o Lewis fala sobre isso aqui dentro. Para o C.S. Lewis, as obras que são apenas direcionadas para o público infantil e que não têm proveito para o público adulto é uma obra medíocre. É uma obra um pouquinho mais inferior, porque obra para o C.S. Lewis, mesmo que ela seja direcionada para um público infantil, e é outra coisa que ele não gosta de falar, é uma obra que é direcionada para o público infantil porque ele acha isso uma forma de limitar a literatura. Então, para ele, uma obra funciona quando ela trabalha com o público infantil, mas ao mesmo tempo também pode ser lida pelo público adulto e que esse público adulto vai ter um entendimento mais maduro e que também vai colher aprendizados dessa obra, mesmo que a obra seja uma obra que seja direcionada para o público infantil. E as Crônicas de Nárnia, ele consegue fazer isso, né? Se a gente for ver, quando a gente procura pelas Crônicas de Nárnia, nas categorias, ele está na categoria infanto-juvenil, mas não necessariamente precisa ser lido apenas por crianças, como não é apenas lido por crianças. Eu acho isso sensacional e ele reafirma isso aqui, justamente nesse capítulo 5, que ele acha que as obras devem atingir o público em geral, independente da faixa etária. Só que ele também faz algumas observações. Categorizar a literatura por grupos de faixa etária não deixa de ser importante, ele não diz isso. Ele fala que essa divisão por faixa etária tem que acontecer, sim. Mas ele também fala que alguns fatores que acontecem para ele não concorda, como por exemplo, restringir uma determinada obra infantil porque aquela obra infantil X traz medo para as crianças. Que tipo de medo? É um medo que é um medo, sei lá, da criança se assustar com bichinhos, com fantasmas, com essas coisinhas mais simples, mais bobas, segundo C.S. Lewis, não é uma forma inteligente de se proteger a criança. No entanto, se é uma obra que você sabe que vai despertar gatilho naquela criança, e quando ele fala gatilho, é um gatilho extremamente grave, como por exemplo trauma, um trauma que a criança carrega, né? Então sim, né? Essa obra deve ser, né, limitada para aquela criança dentro daquela faixa etária, não deve-se, né, abordar essa obra nessa situação para aquela criança que ainda talvez seja muito pequena, mas que talvez no futuro, quando aquela criança crescer e que tiver uma maturidade, que tiver um pouquinho mais velha, aquela obra possa ser trabalhada com aquela criança.
tá? Então, o que é que ele fala? Que se a obra desperta gatilhos e se esse gatilho está diretamente vinculado a traumas infantis, né? Então, não oferece esse livro, essa obra literária infantil para a criança. Mas, se é uma obra que vai ensinar a criança que ele não precisa ter medo de algumas situações e que vai ensinar a criança que, de fato, o mal existe. O mal existe da mesma forma que existe o bem, que existem pessoas boas, mas também existem pessoas ruins, que o mundo não é um mundo perfeito. Então, esse tipo de literatura, ele não deve ser restringido. As crianças devem ter acesso a esse tipo de literatura, porque é uma literatura que vai enriquecer o aprendizado da criança, não só pedagogicamente falando, mas para a vida. Você vai estar preparando as crianças a enfrentarem o mundo, porque o mundo não é perfeito. A sociedade não é perfeita, o ambiente escolar não é perfeita. C.S. Lewis traz uma crítica ferrenha também nesse capítulo 5, justamente sobre os livros que eram categorizados dentro de um gênero que era chamado de gênero escolar. Foi um gênero que se popularizou bastante no início do século XX, que se chama-se Fiction School, School Fiction, é uma coisa assim, tá? No inglês. E esses livros, essas histórias traziam uma narrativa em que tudo acontecia dentro de um ambiente escolar, tá? Mas o que é que ele aborda? Que esses livros maquiavam muita coisa, como se o ambiente escolar fosse um ambiente maravilhoso, perfeito, sempre com ótimas condições de higiene, sempre com ótimas infraestruturas, sempre com amigos super legais e que sempre coisas boas aconteciam ao final. E aí ele dizia que esse tipo de literatura, que traz esse tipo de narrativa, esse tipo de ambientação, é sim uma narrativa que aliena a criança, pois não está retratando a realidade como realmente é. Até porque o C.S. Lewis passou por problemas enormes no ambiente escolar durante a infância. Se você conhece um pouquinho da história de C.S. Lewis, você sabe que o Lewis passou por um processo de bullying horroroso na escola, por ele ser uma criança mais introvertida, mais fechadinha, mais ali no universo dele, principalmente entre os livros, até que chegou um momento em que ele se desespera e ele pede para o pai em carta que quer voltar para casa. E depois de muito pedir isso ao pai, o pai acata, traz o C.S. Lewis de volta para casa, não só por conta do bullying que o C.S. Lewis sofria, mas pelas péssimas condições dessas escolas. E ele passa a ser educado em casa com um professor particular, e é esse professor que vai ajudar C.S. Lewis a ir para a faculdade, tá certo? Então, vejam, ele realmente faz, né, pontualmente essa crítica com relação a esse tipo de literatura, tá? Esse tipo de livro que traz uma narrativa que maquiava demais o universo escolar e que esse tipo de literatura era uma literatura que alienava as crianças, porque não estava preparando as crianças para o que realmente acontecia dentro dessas escolas. Não eram escolas perfeitas. Elas muitas vezes tinham problemas ali internos e que, sabe, ficava ali naquela coisa ali dentro daquela instituição. Às vezes as famílias não tinham noção do que realmente acontecia ali. Então o C.S. Lewis também critica majestosamente essa questão. E eu disse que eu ia ler um trecho do capítulo 5 para vocês e não li. Gente, vou ler agora, tá? Ó, pessoal, justamente sobre essa questão, sobre essa crítica que ele fala sobre essas histórias que se passam nas escolas, ele começa a falar o seguinte: as fantasias não me enganaram. Por quê? Porque muitos críticos literários diziam que os contos de fadas eram histórias alienantes, que traziam um mundo fantástico, inconcebível, e que isso podia prejudicar, né, alienar demais as crianças, os contos de fadas, tá? E aí o que é que o C.S. Lewis fala, rebatendo esse tipo de fala? As fantasias não me enganaram. As histórias que narravam a vida escolar, sim. Todas as histórias nas quais as crianças embarcam em aventuras e alcançam sucessos possíveis, mas altamente improváveis, desde que não infrinjam as leis da natureza,
correm mais perigo de gerar falsas expectativas do que os contos de fadas. Praticamente a mesma resposta serve para a acusação de escapismo. Embora aqui a questão não seja tão simples, os contos de fadas ensinam as crianças a se retirarem para o mundo de realização de desejos, para uma fantasia no sentido psicológico, em vez de enfrentar os problemas do mundo real. É aqui que o problema se torna sutil. Vamos comparar os contos de fadas com histórias de escola, que é justamente School History, tá? Um gênero de ficção popular que ficou bastante em evidência no início do século XX. Ou outros dos livros infantis. Livros para meninos, livros para meninas, distintos, tá? Existia isso também, né? Essa divisão. Sem dúvida, ambos os tipos de histórias despertam e satisfazem desejos de forma imaginativa. Também desejamos tornar-nos estudantes populares e bem-sucedidos, ou crianças afortunadas que descobrem a trama do espião ou que montam um cavalo que nenhum dos cowboys jamais conseguiu. No entanto, esses dois anseios são muito diferentes. O segundo desejo, especialmente quando focado em algo tão próximo quanto a vida escolar, é intenso e gravemente sério. Sua realização em nível imaginativo é, na verdade, compensatória. Corremos para esse tipo de história para fugir das decepções e humilhações do mundo real. No entanto, ela nos manda de volta para o mundo real, mostrando-nos que não somos deuses para o nosso descontentamento. A história apenas lisonjeia nosso ego e nosso prazer vem de nos imaginarmos como objetos de admiração. Por outro lado, o anseio pela Terra das Fadas é algo bem diferente. Em certo sentido, uma criança não deseja a Terra das Fadas da mesma forma que o menino deseja ser o herói de 11 jogadores do time de futebol da escola. Alguém supõe que uma criança realmente anseie pelos perigos e desconfortos de um conto de fadas, que ela realmente deseja se deparar com dragões de verdade na Inglaterra contemporânea? Não é assim. Seria mais verdadeiro dizer que a Terra das Fadas evoca um desejo indescritível nela. Isso a agita e perturba e enriquece toda a sua vida, despertando a sensação de algo inalcançável e acrescentando uma nova dimensão de profundidade ao mundo real. Ler sobre bosques encantados não faz uma criança desprezar os bosques reais. A leitura torna as madeiras reais levemente encantadas. Esse é um tipo único de anseio. A criança que lê uma história de escola deseja o sucesso e fica infeliz, uma vez que o livro acaba, porque não consegue alcançá-lo. Enquanto a que lê um conto de fadas, deseja e fica feliz com o próprio ato de desejar. No conto de fadas, a mente da criança não está voltada para si mesma, como costuma acontecer nas histórias mais realistas. Isso, gente, é um trecho desse capítulo, por isso que eu falei, acho que compensou a compra desse livro, foi esse capítulo 5 aqui, tá? Mas se eu fosse vocês, já ia direto para outro livro sobre histórias, porque esse capítulo também vai estar lá. Então é isso, gente. Gostei em partes, tá? As minhas ressalvas são essas. É um livro de coletâneas e tem trechos, os trechos ficam soltos, às vezes muito curtinhos, e a gente quer saber mais, e aí do nada o trecho acaba. Como por exemplo, ó, esse tipo aqui. Entendeu? Veja, poetas estadunidenses modernos. E aí fala, sinto mesmo que você, em relação à poesia inglesa moderna, a estadunidense é melhor. Lee Masters, Frost, Robson Jeffers realmente têm algo a dizer e manifestam certa veracidade artística. E aí isso aqui foi um trecho de uma carta a Don Bede Griffiths. E eu acredito que isso é só de fato um trecho da carta, porque não é possível que numa carta inteira ele só tenha escrito 4 linhas. Eu acho, tá? E aí tem várias referências de onde saiu essa carta. Essa carta saiu do livro chamado Cartas de C.S. Lewis 3. Eu não sei se é porque aqui no Brasil esse livro foi dividido em 3 volumes. É algo que eu não pesquisei e eu não vou conseguir trazer essa informação correta para vocês agora, mas eu vou dar uma olhadinha depois. É isso, pessoal.
Se vocês quiserem se arriscar, fiquem à vontade. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima resenha. Tchau, tchau e até mais!